Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos ler em Romanos 8:31, mas antes, deixe-me mostrar para os irmãos o que Jesus diz em alguns trechos das cartas às igrejas no livro do Apocalipse. Jesus diz assim para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que, diga comigo, vencer. Vencer. Isso. Agora para a igreja de Esmirna, no versículo 11 do capítulo 2, Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Para a igreja em Pérgamo, ainda no capítulo 2, versículo 17, Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, queria chamar a atenção que aqui está dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não, isso aqui ele não está dizendo só para a igreja de Éfeso, apenas, mas para todas as igrejas e para nós também. Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Em algumas traduções é uma pedrinha branca, né? Uma pedrinha branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Para a igreja em Tiatira, ainda no capítulo 2, no versículo 26, Jesus diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a igreja de Sardes e para todas as igrejas, Jesus está dizendo, no capítulo 3, versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora para a igreja em Filadélfia, 3,12 diz, Jesus diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para encerrar, Jesus diz para as igrejas e para a igreja em Laodiceia, ele diz, ao que vencer, no versículo 21, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Jesus está dizendo o quê? Assim como eu venci. Observe, Jesus está dizendo, assim como eu venci, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Amém. Observe aqui que Jesus disse ao que vencer 7 vezes. Aí surge a pergunta, mas quem que vence? Será que eu vou vencer? E surge a segunda pergunta, vencer o quê? Vencer o quê? Nós vamos responder essas perguntas rapidamente. Primeiramente, ao que vencer. Ele está se dirigindo a quem? Às igrejas. Nós somos uma igreja, então essa palavra é para nós. Amém, meus irmãos? Daqui a pouco nós vamos dizer quem é que vence.
Mas antes vamos dizer, vencer o quê? Responder a pergunta, vencer o quê? Vencer o mundo, meus irmãos. Lembra que Jesus disse, assim como eu venci? Lá em João capítulo 16, 33, Jesus diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está vendo? Então, quando Jesus disse aquele ao que vencer, ele está dizendo ao que vencer o mundo. O que vencer o mundo, assim como ele venceu o mundo. Ele passou aqui neste mundo, viveu como nós, num corpo humano, e ele venceu o mundo. Ele está dizendo ao que vencer ao mundo também. Mas quem é que vence o mundo? Vamos responder essa pergunta? Em 1 João, nós já vamos para Romanos 8, mas 1 João capítulo 5 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, ou seja, não são penosos. Porque agora preste atenção no que a palavra de Deus, através do apóstolo João, diz. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém, meus irmãos? Todo que é nascido de Deus vence esse mundo. Então, quem é aquele que vai vencer? É quem nasce de Deus. Então, quando Jesus diz para as igrejas ao que vencer, ele está dizendo aos que nasceram de Deus. Amém, meus irmãos? Aí ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí ele diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se a pessoa que está me ouvindo agora quer vencer, tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, tem que crer de coração. Amém? Amém. E agora vamos ler aí em Romanos, capítulo 8, 31. Diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Meus irmãos, marque aí, 33, olhe para mim. É uma pergunta da palavra de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? O ser humano? Não. O diabo e seus demônios? Não. Aí diz, é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos repetir juntos, com muita fé, esse versículo. Repita comigo. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Graças a Deus. E aí ele continua a palavra de Deus através do apóstolo São Paulo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus?
Amém, graças a Deus. Veja que maravilha, né? Que maravilha. Sabermos que nós já vencemos. Quando eu era mais novo, eu ficava lendo aqui as cartas do Apocalipse e eu ficava preocupado. Eu ficava, meu Deus, e se eu não vencer? O que eu tenho que fazer para vencer, Senhor? O que eu tenho que fazer? E se eu for um derrotado? Até que o Espírito Santo me mostrou este contexto aqui da palavra de Deus. O apóstolo João dizendo que quem crê que Jesus é o Filho de Deus, vence o mundo. Amém? Amém. Graças a Deus. Que os irmãos possam guardar estas palavras, estas santas palavras em seus corações, em vossos corações. Amém? Amém. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas.